Muito bem, então chegou o momento da gente falar da famosa lei de Coulomb. Anteriormente, nós tínhamos visto que cargas de sinal contrário se atraíam, enquanto que cargas de mesmo sinal se repeliam. Em resumo, o que nós tínhamos era isso. Acontece que nós não aprendemos a calcular a intensidade dessa força. E é aí onde entra a lei de Coulomb. O francês Charles Coulomb ele fez os seguintes experimentos. Imagine que nós temos aqui duas cargas, uma mais Q e outra menos Q, separadas a uma distância D. Digamos que essas cargas vão sentir uma força de atração F. O que aconteceria se eu pegasse e duplicasse o valor de uma dessas cargas? Por exemplo, imagine que essa carga aqui ela vale agora 2Q, enquanto que a outra permanece exatamente como era antes. O que se espera que aconteça com a força de atração entre elas? Bom, Coulomb observou que essa força ela também duplica. Se você duplicar em uma das cargas, a força também duplica. Agora ela é 2F. Maurício, o que aconteceria se eu triplicasse uma das cargas? Na hora que você triplica a carga, por exemplo, essa agora vale 3Q, a experiência mostra que a força também de atração entre elas triplica. Logo, essa força aqui vai ser 3F. 3F nas duas, né? Por ação e reação, a força que a primeira carga faz na segunda é igual à força que a segunda carga faz na primeira. E assim a gente chega na nossa primeira conclusão. Quanto maior for o valor da carga, maior vai ser a força de atração entre elas. Mas ele também fez um segundo experimento, que era basicamente o seguinte. Imagine agora que eu tenho as duas cargas, mais Q e menos Q, separados a uma distância D. Está aqui a força de atração entre elas, força F. E o que aconteceria se eu juntasse, aproximasse essas cargas de tal forma que elas ficassem agora a uma distância D sobre 2? A experiência mostra que quando você diminui a distância à metade, a força aumenta 4 vezes. Exatamente isso. Agora a força é 4F. 4F aqui, 4F do lado de lá. E se você diminuir a distância a 1/3 do que era anteriormente. Então, agora, essa distância é D sobre 3. A experiência mostra que a força ela vai aumentar mais ainda. Vai ser 9 vezes maior. 9F. Conclusão? Quanto menor a distância, maior é a força. Acontece a mesma coisa lá nos ímãs. Se você pegar dois ímãs, imagina que eu tenho um ímã de polo norte aqui e um ímã de polo sul do lado de cá, e eu vou aproximar esses ímãs. Você percebe que quanto mais você vai se aproximando desses ímãs, maior vai sendo a força de atração entre eles. E quando esses ímãs estão muito próximos, essa força é maior ainda. Em contrapartida, quando você vai afastando, essa força de atração entre os ímãs vai diminuindo. E quando você afasta de uma distância considerável, a força praticamente é nula. Segue exatamente essa mesma linha de raciocínio as cargas, tanto para a atração quanto para a repulsão. Então, o que nós temos em resumo é isso daqui. Cargas de sinal contrário se atraem, enquanto cargas de mesmo sinal se repelem. Lembrando que a lei de Coulomb é levada apenas para as cargas pontiformes. O que seriam cargas pontiformes, Maurício? Cargas pontuais de dimensão desprezível. A distância entre as cargas é muito maior do que a dimensão do tamanho delas, tá bom? Então, nesse caso, a lei de Coulomb ela é aplicada. Caso as cargas elas tivessem dimensão considerável, tão grande quanto a distância entre elas, você não poderia utilizar a lei de Coulomb. Mas o que essa lei de Coulomb então diz para a gente? Fala o seguinte: o módulo dessa força de atração ou repulsão será dado por a primeira carga, que eu vou chamar de Q1, vezes a segunda, que eu vou chamar de Q2, dividido pela distância ao quadrado entre elas. Tudo isso multiplicado por uma constante de proporcionalidade que eu estou chamando de K. Então, Q2 é a carga 2, Q1 é a carga 1, D é a distância entre as cargas e o K é a constante eletrostática. Essa constante é a constante eletrostática. Se você colocar essas cargas no vácuo, a força que elas vão sofrer de atração ou repulsão é uma. Se você pegar as mesmas cargas e colocar, por exemplo, na água, portanto mudando o meio, a força de atração ou repulsão será outra. Existe uma dependência do meio na qual essas cargas estão inseridas. E nessa fórmula quem traz a parcela da contribuição do meio é exatamente o K.
No vácuo, o K vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Essa é a unidade dele. É comum na lei de Coulomb nós colocarmos as cargas em módulo, igual eu estou fazendo aqui, módulo de Q1 e módulo de Q2. Por quê? Porque assim eu trabalho só com o valor absoluto da força. Lembra que a questão do sinal aqui vai dizer só se a força é de atração ou se é uma força de repulsão. Para deixar tudo claro, vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Considere que eu tenho duas cargas, Q1 e Q2, ambas valem menos 2 coulombs e estão separados por uma distância de 2 metros. Qual é a força de repulsão que essas cargas vão estar submetidas? Então eu quero descobrir qual o valor dessa força F de repulsão. Bem simples, pela lei de Coulomb nós sabemos que F vai ser igual a K, que multiplica o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga, tudo isso dividido pela distância entre elas elevado ao quadrado. Logo, a força F vai ser igual a K, que no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9. Se o problema não fornecer esse dado, é porque geralmente ele quer que você utilize o 9 vezes 10 a nona, é a constante eletrostática do vácuo. Caso o meio não seja o vácuo, é obrigado o problema te fornecer o novo valor do K, tá bom? Mais adiante, vezes o módulo da primeira carga, que vai ser 2, vezes o módulo da segunda carga, que também em módulo vai dar 2, então vezes 2, tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado, portanto 2 elevado ao quadrado. Conclusão, a força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 4 dividido por 4. Força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newtons. Está aqui a nossa resposta. Mas vamos fazer outro exemplo para fixar mais as ideias. O exercício fala o seguinte, ó, duas cargas elétricas pontiformes se atraem. Duplicando a distância entre elas no mesmo meio, a força de atração será item A, o dobro, item B, a metade, item C, o quádruplo, item D, a quarta parte, ou item E, não vai ter alteração, a força vai ser a mesma. Muito bem, o que nós temos é isso. Na situação inicial, temos duas cargas de sinal contrário, portanto, a força entre elas é uma força de atração. Se eu duplicar essa distância, agora eu tenho essa outra situação, ó, a distância é igual a 2D, o que é que se espera que aconteça com essa força? Nós já sabemos que quando eu aumento a distância, a força diminui. Portanto, a gente já pode eliminar a alternativa A e a alternativa C. Também podemos eliminar a alternativa E, porque nós sabemos que a força vai ser menor. Mas menor quanto, Maurício? Bem tranquilo. Nós sabemos que a lei de Coulomb é dada por isso. E o que eu vou fazer? Eu quero que você só pense aqui comigo. Ó. F vai ser igual a K, módulo da primeira carga Q1, módulo da segunda carga Q2, dividido pela distância, que eu vou chamar de D elevado ao quadrado. Essa daqui é a minha situação inicial. Observe, distância D. Agora, quando eu aumento a distância para 2D, o que é que vai acontecer? A nova distância aqui dentro do parênteses vai ser 2D. Conclusão, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Logo, a minha força ela vai ser dividido por 4. Portanto, a alternativa correta é a que diz que nós teremos a quarta parte da força. Exatamente isso. Maurício, e se por acaso a distância ela tivesse sido triplicada? Vou apagar aqui dentro e vamos pensar comigo. Se por acaso essa distância fosse o triplo, nós teríamos essa situação, ó, 3D. Na hora que eu fizer essa continha, 3 elevado ao quadrado dá 9. Então, a minha força seria dividido por 9. Seria a nona parte. É exatamente por isso que nós temos esse gráfico para a lei de Coulomb. O comportamento da curva é exatamente esse daqui. Imagine que para uma dada força F, a uma distância D, nós estamos nesse ponto. O que acontece se você duplicar a distância? Ora, se você duplica a distância, a força ela é reduzida à quarta parte. Então, aqui eu tenho F sobre 4. E o que acontece se eu
Dividir a distância por 2. Ora, se você divide a distância por 2, a metade, a força ela é aumentada de 4 vezes. Aqui vai ficar 4F. Então, esse é o gráfico de uma força que é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!